Hoje eu vou fazer uma análise diferente, sem julgamentos, quem está certo, quem está errado. Vou fazer análise da situação e tudo o que isso implicou, o que aconteceu na cerimônia e o desdobramento da situação. Mas nessa situação tiveram três personagens principais, que foram o ator Will Smith, sua esposa Jada e o comediante Chris Rock. Então, através do olhar psicanalítico, vocês poderão perceber toda essa situação de outra perspectiva. Peço que você me acompanhe. Na cerimônia de entrega do Oscar de 2022, o comediante Chris Rock estava fazendo uma apresentação e fez uma piada com a aparência da esposa do Will Smith, a Jada. Todos riram, inclusive o Will Smith sorriu da piada que o Chris Rock fez. Quando ele percebeu que a sua esposa não gostou nada da piada e lançou aquele olhar desaprovador, repreendendo a situação, possivelmente o Will Smith regrediu à infância com aquele olhar de desaprovação da sua esposa, tentou uma aprovação, tentando consertar o mal-estar causado, dando um tapa no Chris Rock, deslocando a raiva que ele sentiu, talvez até de si mesmo, por ter rido da piada, no Chris Rock. Quem não se lembra de ter recebido lá na sua infância um olhar de um adulto de reprovação após um comportamento que ele julgou inadequado? E tomado pela raiva, Will Smith sentou-se, não satisfeito, proferiu palavras agressivas a Chris Rock, que ficou sem reação, assim como boa parte da plateia que assistia, sem acreditar, achando até que se tratava de uma encenação. Agora vamos falar sobre os envolvidos. Chris Rock é comediante e foi convidado, estava trabalhando justamente para fazer piadas. E possivelmente ele já está acostumado a lidar com rejeição. Por isso que ele conseguiu contornar tão bem toda a situação, o tapa, a rejeição que sofreu também. E ele pôde transformar isso em benefício próprio, assim como ele fez a vida inteira. Quem assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, o seriado, onde ele conta boa parte da vida dele na infância e adolescência, pode perceber que ele transformou a rejeição que viveu a vida inteira em arte e comédia. Agora sobre Will Smith, que também iniciou a carreira como comediante. Algumas fontes noticiaram que o Will Smith ia ser retirado da premiação, mas em um gesto de muita maturidade, sabedoria e inteligência emocional, o Chris Rock pediu que o Will Smith permanecesse, possibilitando que o Will Smith recebesse o Oscar de melhor ator. Ao receber o prêmio, ele foi fazer o discurso e tentou reverter a seu favor, usando palavras de paz e amor, tentando a aprovação dos colegas, apoio, pediu desculpas à organização, mas não pediu desculpas ao Chris Rock. Um discurso que parecia ser previamente ensaiado por suspeitar que poderia ganhar o Oscar. Em um dos melhores momentos da sua vida, o reconhecimento de uma carreira, ele talvez tenha tido um ato de autossabotagem ali. Se deixou levar pela emoção, porque ninguém fala sobre o prêmio que ele ganhou, e sim sobre a atitude dele na premiação. Recentemente, uma reportagem noticiou que Will Smith vai se internar em uma clínica de reabilitação para conseguir lidar com a rejeição que está sofrendo através do cancelamento. Por sua atitude tomada impulsivamente através de uma tentativa de aprovação da esposa e dos colegas, gerou um mal-estar maior. É provável que Will Smith tenha dificuldade em lidar com a rejeição, buscando sempre uma aprovação, se anulando até para atender às expectativas que ele acha que o outro tem por ele. Após um dia inusitado, onde todos foram pegos de surpresa, a academia resolveu se reunir para decidir o que fazer em relação ao comportamento do Will Smith.
Como ele é membro da comissão da academia, especulou-se que ele poderia ser expulso por sua atitude. E mais uma vez, demonstrando não saber lidar com uma possível rejeição, ele se antecipou aos fatos e lançou uma nota nas suas redes sociais dizendo que tinha pedido o desligamento da academia por entender que a sua atitude poderia ter prejudicado os outros membros da organização. Isso acontece em situações onde a pessoa imagina que algo possa acontecer, que pode ser real ou não, e ela se antecipa, muitas vezes tomando uma atitude em relação a algo que nem iria acontecer. Então ela não espera um momento, ela projeta algo e toma atitude de acordo com a sua projeção. Esse sentimento de rejeição e abandono atrapalham muito as relações interpessoais e pode também ser um mecanismo de autossabotagem consciente. Funciona mais ou menos assim: vou terminar a relação antes que a outra pessoa termine comigo. Ou a pessoa suspeita que vai ser demitida do emprego, então ela pede demissão antes que a demitam. Ao reconhecer que não consegue lidar com tanta crítica e rejeição, Will Smith se interna em uma clínica de reabilitação buscando tratamento para tentar se haver e elaborar questões que possivelmente têm origem no seu passado e influenciaram no comportamento do presente. A Jada, que é atriz e também esposa do Will Smith, ela sofre de alopécia, que é a perda permanente dos cabelos, gerando a calvície. Por isso ela tomou a decisão de raspar os cabelos, o que exaltou a sua beleza natural. Estava lindíssima na premiação. Através das poses em fotos, ela parecia estar à vontade com a sua imagem. Ou talvez também estivesse ali representando seu papel social. Porque depois de ouvir a piada que o Chris Rock fez em relação à sua aparência, a comparando com uma mulher lindíssima também, que raspou a cabeça para fazer um papel, ela se incomodou. Então ela aparentemente parecia estar bem, mas internamente ela foi afetada pelo comentário do Chris. Como se fosse uma crítica à sua aparência, ela reagiu lançando aquele olhar de desaprovação à piada e também aos sorrisos da plateia, incluindo seu marido. Talvez a Jada também precise elaborar melhor a relação de aceitação de sua própria imagem. Assim, quando ela estiver em acordo com a aceitação da sua imagem, o olhar do outro ou o comentário do outro sobre ela não vai a afetar tão profundamente quanto a afetou. Will Smith ainda tentou sustentar o seu posicionamento, mas depois de tanta pressão, crítica, rejeição e cancelamento, ele voltou atrás, pediu desculpas ao Chris Rock por seu descontrole emocional e buscou ajuda profissional. Diante de um mesmo acontecimento, cada espectador vai perceber de um jeito, sentir de um jeito e ter o seu ponto de vista e a sua opinião. Diante de tal situação, fica uma reflexão: não idolatre ninguém. Assim, você também não terá que cancelar ninguém, porque a decepção não é com a pessoa, e sim com a imagem idealizada que você criou dela e gostaria que ela se encaixasse nessa imagem. Ou ela o induziu, ou você quis acreditar na fantasia. Estamos falando de ser humano, sua natureza, sua história de vida. Tem seus instintos e suas sombras. Se você não dominar, vai ser dominado em algum momento. Will Smith era a natureza humana pura ali. E agora vai passar por um processo e avaliar como será a sua vida após o tapa. Se você acha alguém perfeito, reavalie, pois pode se tratar de uma fantasia sua ou uma representação de alguém que você elegeu como o grande outro da sua vida.
Eu sou Alessandra Silva, psicanalista, agradeço por assistir ao vídeo e te espero na próxima análise.